Abra aí a sua Bíblia. Atos 18, do 18 ao 23, que nós vamos ler. Acharam? Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Muito bem, esse é o nosso texto aí. Nós vamos olhar e estudar nessa noite. O que Lucas está fazendo aqui é apontar os passos finais da segunda viagem missionária de Paulo. Aqui a viagem está chegando ao fim e já está se iniciando a terceira, né? Se os irmãos perceberam aqui a leitura, os irmãos verão que isso já está acontecendo de imediato. Lucas ele vai descrever aqui essa rápida viagem que Paulo está fazendo, né? Até chegar em Antioquia, de onde ele partiu juntamente com Silas, no início da segunda viagem missionária, que nós já começamos a ver desde lá de trás. Então, na semana passada, meus irmãos, nós vimos aqui o capítulo não, a perícope anterior, que mostra todo aquele contexto de tumulto causado ali pelos judeus em Corinto, pegando Paulo e levando ele até Gálio, para que então ele pudesse ser julgado pelas suas práticas ali religiosas. E nós vimos que não deu certo essa investida. Gálio nem quis ouvi-los. E isso redundou num prejuízo muito grande para os judeus, porque pegaram Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e bateram nele, espancaram ele em praça pública. E Gálio estava vendo aquilo ali tudo e nem se importava, né? E então nós saímos dessa cena percebendo o cuidado de Deus para com a sua igreja. Aquilo que Paulo havia recebido do Senhor como uma promessa, naquela visão que chegou até ele, quando ele estava ali em Corinto ainda, o Senhor encorajando, se cumpre aqui. Deus dá descanso para a igreja, sossego para a igreja ali. Termina o tumulto, então, na cidade, e Lucas vai mencionar aqui que Paulo ainda fica um bom tempo ali em Corinto, e mostrando que, mais uma vez, confirmando essa permanência de Paulo ali em Corinto, que a estratégia judaica não deu certo, que eles foram frustrados em suas intenções. Pelo menos por enquanto, eles se acalmaram e Paulo pôde desfrutar de uma relativa sossego e a igreja de uma relativa proteção, por assim dizer, de Roma, enquanto estava ali em Corinto. Certamente, com a mudança do procônsul, com a saída de Gálio, é certo que os judeus iriam tentar, mais uma vez, criar algum tumulto ali. Mas antes que isso aconteça, nós já encontramos Paulo saindo, então, de Corinto e indo em direção a Antioquia. Agora, queridos, nós estamos, então, diante de uma narrativa, como eu disse, final da viagem missionária de Paulo. Lucas, ele não traz muitas informações aqui no finalzinho dessa viagem. Os irmãos devem ter percebido isso, né? É uma perícope muito acelerada, muito rápida. Paulo vai passando de um lugar para outro, de uma cidade para outra, e a coisa vai acontecendo assim, né? Tão rapidamente, e de repente ele já terminou a sua viagem. São quase 3.000 quilômetros, irmãos. Essa viagem que Paulo faz, desde Corinto até Antioquia, uma viagem longa, uma distância muito grande, e ela é narrada por Lucas assim, numa velocidade imensa. Ele faz apenas um breve relato
em alguns momentos aqui dessa parte final. E então nós vamos ver como que o texto caminha aqui. É um texto muito fácil da gente observar, né? E nós vamos ver as divisões do estudo, que são simples, são bem simplificadas. Eu coloquei assim, ó, a primeira divisão do nosso estudo, Paulo despede-se de Corinto, ele vai embora de Corinto, isso aí a gente vê logo no início, né? Depois nós veremos Paulo passando por Éfeso, a segunda parte aqui, que é um momento importante, nós vamos olhar logo mais aqui a importância dessa cidade. Mas Paulo não fica ali muito tempo, ele simplesmente faz uma espécie de escala em Éfeso. Os irmãos que já viajaram aí, tiveram que fazer uma escala em algum lugar, pegam um avião, né? E aí a viagem às vezes é longa demais e precisa fazer uma escala, para numa determinada cidade, um país, aeroporto, e aí às vezes até há trocas, né, de aeronaves ali. Então é mais ou menos isso. Ele faz uma escala, fica um tempo ali e ele segue o caminho. E aí a terceira divisão é Paulo chegando a Jerusalém. Então nós vamos ver Lucas mostrando a ida de Paulo também a Jerusalém. E por que Paulo vai a Jerusalém? Bem, o texto não traz muitas informações, mas Lucas menciona isso. Parece que Paulo estava decidido passar em Jerusalém, precisava passar por lá. E a última divisão é Paulo chegando a Antioquia, de onde ele começou a viagem juntamente com o seu companheiro de viagem, Silas. Ali ele vai se reunir novamente com a igreja. Então, vamos olhar para o texto aí, irmãos. A primeira parte aí do verso vai nos mostrar... deixa eu voltar aqui a minha Bíblia, porque diz assim, verso 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Quanto tempo? Não sabemos. Provavelmente era o período em que ainda tinha, né, o domínio, o governo de Galho ali, talvez algumas semanas. Mas, por fim, ele vai se despedir dos irmãos, navegando para a Síria. E por Síria aqui nós devemos entender toda a Judéia também, né? Não apenas Antioquia, aquela região, mas também toda aquela extensão, era o contexto geográfico político daquela época. E diz o texto que então ele leva consigo a Priscila e Áquila. São dois personagens, meus irmãos, que estão já bem presentes aí com a gente ao longo desse capítulo. Nós temos visto aí a participação desses irmãos dentro do contexto missionário da plantação dessa igreja. Ele se despede de Corinto, então, está indo embora, e ele não vai sozinho, ele vai com Áquila e Priscila. Não nos é dito aqui nada a respeito de Timóteo e de Silas. Provavelmente, eles tenham ficado ali em Corinto. É bem provável que esses dois irmãos tenham ficado ali para desenvolver o ministério com as igrejas, não só a igreja de Corinto, mas as igrejas daquela região. Se nós olharmos Romanos, abra aí a sua Bíblia, vamos olhar lá a carta que Paulo escreveu aos Romanos, é feito menção à igreja que estava naquela região. Romanos 16, verso 1 diz, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia. Cencreia era bem próximo ali de Corinto, na verdade era o segundo porto de Corinto, né? Alguns quilômetros ali apenas. E havia uma igreja lá, gente, né? Havia um trabalho sendo desenvolvido, e por sinal era bem forte ali na cidade de Cencreia. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, veja aí o capítulo 1, verso 1. 2 de Coríntios, 2 de Coríntios 1, verso 1. Acharam? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos da Acaia. Então toda aquela região ali é lembrada por Paulo na sua carta. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, ele, juntamente com Timóteo, ele vai fazer menção aos santos da Acaia, daquela região. Então,
muitas igrejas foram estabelecidas ali. Muita gente se converteu naquele lugar. E provavelmente Silas e Timóteo tenham ficado ali para tomar conta dessas igrejas, desenvolver o ministério ali, enquanto Paulo está indo embora, voltando lá para Antioquia. Há nessa passagem, queridos, algo muito curioso, porque o texto vai dizer que então eles navegam para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, ainda estou no versículo 18 do texto de hoje, né, Atos 18, e o finalzinho do versículo 18 vai dizer que antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Então há uma menção aqui curiosa dentro dessa passagem, porque surge aqui um voto no meio da história. Quem é que faz esse voto? Se a gente for olhar gramaticalmente aqui o texto, parece ser Áquila que tem feito isso, né? Se a gente for olhar só na regra gramatical, parece que é Áquila. Mas é muito mais provável que Lucas esteja falando aqui de Paulo. Porque raramente Lucas ele vai dar atenção a esses pormenores a personagens que são secundários. Não que Áquila e Priscila, esse casal, não sejam importantes na história. Mas, geralmente, Lucas ele não procura focar muito em personagens que estão um pouco mais na periferia. Ele tem mais seus olhos voltados para o personagem central. Então, inclusive em alguns manuscritos do texto ocidental e também da Vulgata Latina, afirmam que foi Áquila quem tomou voto. Então, alguns manuscritos mais orientais, assim, eles têm mais ocidentais, eles têm essas menções lá, é feito umas notinhas, né? De que quem recebeu esse voto foi Áquila, né? E não Paulo. Mas, como eu disse, dificilmente Paulo estaria se referindo aqui a pessoa de Áquila, né? Justamente porque até o fluxo da narrativa aqui da história faz a gente ficar mais favorável, né, a crer que esse voto quem toma é de fato Paulo, né? Então essa é a primeira questão. Quem é que tomou esse voto? Quem fez esse voto? Foi Áquila ou foi Paulo? Bem, eu acredito que tenha sido Paulo. Eu acho que a maioria dos intérpretes da Bíblia tomam como sendo Paulo mesmo quem fez o voto. E aí fica aquela pergunta, né? Mas peraí, Paulo fazendo votos? Que história é essa, né? Será que é possível fazer uma coisa dessa? Paulo não estaria contrariando tudo aquilo que ele estava pregando a respeito da salvação apenas pela fé? Então pode ficar essas questões, né? E não há nenhum problema, irmão, se foi Paulo, porque nós sempre encontramos Paulo defendendo a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Mas como um judeu, esse homem, ele não via problema algum em participar de algumas atividades ou cerimônias até que envolvem o povo judeu dentro do judaísmo, desde que a sua fé não esteja depositada nessas coisas para a salvação. É provável que esse voto que Paulo tenha tomado aqui, feito, foi um voto de Nazireu. No voto de Nazireu, dos compromissos que aquele que fazia o voto era oferecer ao final do voto os seus cabelos ao Senhor. É curioso isso, né? Acho que é número 6 que fala sobre isso. Coloca depois na tela aí para mim, só para confirmar. Mas acho que é número 6 que fala sobre o voto de Nazireu. O que era preciso para ser um Nazireu? Qual é um dos Nazireus mais famosos da Bíblia? Quem lembra? Sansão, né? Cabeludo, né? Tinha lá seus cachos. E o pessoal fala, a força dele está número 6 mesmo, né? Número 6, então. Depois você lê aí, é grande o texto. Então você vai ver ali todas as exigências de um voto de Nazireu. Quem fosse fazer um voto de Nazireu não podia cortar o cabelo, né? Se ele cortasse o cabelo, estava quebrado o voto e tinha que recomeçar. Ele não podia também tomar vinho, bebida forte,
Nada disso, né? Não sei se aí vai falar. Você consegue achar essa parte aí? Aí, ó, tá aí, ó, verso 3. Deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Então, né? Vamos agora cessar aí as bebidas. Eu acho que no Brasil as pessoas não iam gostar de ser nazireus, né? As pessoas falam assim, não, não quero não. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nunca vi vinagre de vinho, vocês já beberam isso? Deve ser ruim, né? Ou bom, talvez, não sei. Vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, né? Nem o suco da uva, podia tomar. Não comerá uvas frescas nem secas. Então as passas que a gente gosta no arroz, né? Na farofa, não ia poder comer. Quem mais? Tem mais alguma coisa aí? Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Então tá aí, né? Enfim, verso 5 que fala do cabelo, né? Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Então, é um voto de nazireu, né? E Paulo parece que o que ele fez é isso aqui. Não é um voto para, Senhor, vou fazer um voto aqui para me abençoar, me prosperar, me dar vitória, né? Tem gente que considera votos assim, né? Não é esse sentido. O voto aqui provavelmente é um voto de ações de graça. Paulo está terminando uma jornada, Paulo está terminando uma viagem missionária. Olha, ele acabou de receber um livramento muito grande ali em Corinto, e ele pode estar assim, com o seu coração grato a Deus, fazendo esse voto agora. E aí ele, assim, quando a pessoa ia fazer o voto de nazireu, geralmente ela raspava a cabeça no início e ao final. Então, isso era um dos compromissos aí com o voto de nazireu, né, ou nazireado. E aí Paulo faz isso, parece que é isso que ele faz, porque ele raspa a cabeça. Quando chega lá em Cencreia, que era um porto, da onde ele pega o navio, então chega nessa cidade ali, ele vai e faz esse voto, ele raspa a cabeça. Há um problema aqui, porque geralmente, quando a pessoa raspava o cabelo ao final do voto, ela tinha que fazer isso em Jerusalém, no templo, e oferecer sacrifícios a Deus. E eram muitos sacrifícios, era coisa pra caramba, né? Nesse mesmo texto aí, de Números 6, vai dar a relação do que a pessoa que estava pagando o voto dela tinha que fazer. Era muita coisa que tinha que dar, né? Animais, cereais, pães, tudo isso. E ela queimava então esses seus cabelos ali no altar como uma oferta ao Senhor. Um sacrifício, né? Um sacrifício ali que ela fazia. E ali ela encerrava o seu voto. Só que Paulo está fazendo esse voto aonde? Ele está fazendo esse voto bem longe de Jerusalém, né? Está fazendo esse voto em Cencreia. E aí? Como é que a gente organiza esse negócio, né? Dizem que assim, nessa época aqui, era comum, havia assim, uma certa tolerância para que você pudesse fazer o voto, raspar o seu cabelo, e você tinha um prazo para chegar até o templo e levar, apresentar sua oferta. Então pode ser isso. Você levantou a mão, irmão? Pode falar. Isso não afetou em nada, né? Não afetou em nada. Provavelmente o que Paulo faz aqui é um voto de ações de graças, agradecendo a Deus, louvando a Deus, consagrando a Deus para esse final de viagem, né? E ele então, ele começa esse voto, né? Provavelmente ele encerra o voto aqui em Cencreia e não começa, né? Porque é possível também, né? Pode ser que ele tenha feito um voto em Cencreia para cumprir em Jerusalém, mas o espaço é muito curto, né? Então, pode ser, queridos, que no início da viagem de Paulo, isso é relatado agora. Pode ser que no início da segunda viagem, quando ele sai lá de Antioquia com Silas, ele faz um voto a Deus. Senhor, queremos nos consagrar a Ti nessa viagem missionária. Queremos consagrar nossas vidas, dedicar-nos ao Senhor integralmente. E nós vamos nessa jornada. Pode ser isso, né? Que ele esteja fazendo. Uma curiosidade que me surgiu foi o seguinte, né? Porque quando a pessoa faz um voto desse, ela não pode o quê? Uma das coisas que ela não pode fazer é o quê? Ela não pode tomar vinho. Como é que Paulo participava da ceia, né? É uma curiosidade que a gente fica, né? Porque se ele não podia tomar vinho, a ceia era feita com vinho. Hoje em dia a gente usa suco de uva, né?
mas sempre foi feito com vinho. E Paulo não podia beber. Como estava em voto, eu não sei como é que ficava isso, né? Se ele tinha que ficar todo domingo quebrando o voto dele, né? E recomeçando. Não sabemos, né? Mas é uma curiosidade que aparece aqui no texto. Mas enfim, ele faz esse voto. Se ele faz esse voto em Cencreia, ele raspa, termina esse voto ali em Cencreia, em direção à casa, agora Jerusalém, bem, ele tem que ser rápido, né? Tem que ser uma viagem bem rápida a ser realizada. Então, isso é curioso aqui, Lucas mencionar. E isso mostra, queridos, que não havia em Paulo um sentimento anti-judeu, porque ele era judeu, né? O irmão Otávio até comentou aí um pouco atrás sobre isso. Vamos ver aí a 1 de Coríntios 9? Abra a sua Bíblia aí, 1 de Coríntios 9, verso 20. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então, parece que Paulo adotava umas estratégias assim, né? Para não ter um fechamento total das portas entre os judeus, Paulo entendia que não havia nada demais ele observar algumas coisas, desde que na sua consciência ele estivesse bem firme. Olha, eu não estou sob a lei. Né? Eu não dependo dessas coisas para ser salvo. Ok? Então, é legal a gente entender isso aqui, porque ajuda-nos a compreender melhor. Se os irmãos voltarem para Atos, nós já passamos por esse texto, Atos 16, verso 3 aí. Vejam aí. Lá no início da viagem missionária, ele vai se encontrar com Timóteo. Timóteo entra no meio do caminho, né? Então diz assim, verso 3. Paulo queria, 16:3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então olha a estratégia que Paulo adotou. Eu quero levar Timóteo. Timóteo, ele é filho de uma judia e pai grego, ele não é circuncidado, ele vai entrar entre os judeus, ele passear entre os judeus, e isso pode ser um problema, porque todo mundo sabe que ele não é totalmente, né? Uma família totalmente judaica. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos circuncidar Timóteo para que ele possa ser salvo. Amém? Foi isso? Não, né? Ele faz isso apenas como uma estratégia para que Timóteo tivesse uma boa entrada entre os judeus ali, poder circular livremente. Então, assim, né? Ele não está fazendo isso para salvação, tanto é que quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele censura muito isso, a exigência da circuncisão, né? Então agora Paulo está fazendo diferente? Não, irmãos. Ele tinha consciência do que ele estava pedindo e praticando ali. Entenderam aqui? Então, no nosso texto, a gente vê agora parece que é a mesma realidade. Paulo está indo lá para Jerusalém, cumprir esse voto, provavelmente é isso, né? E em ações de graça ele está agora raspando a sua cabeça para levar lá o seu sacrifício em Jerusalém, não para a sua salvação, para receber bênçãos, mas provavelmente para agradecer a Deus. Entenderam? Alguma dúvida aqui, irmãos? Conseguiram compreender? Alguém quer falar alguma coisa? Deu para entender aqui o sentido? Então, Paulo, esse é o primeiro momento. Paulo deixando Corinto. Não vai sozinho, ele vai com um casal, Áquila e Priscila, que vão morar em Éfeso. Eles deixam agora Corinto e tudo indica que eles vão trabalhar lá e vão se empenhar muito em Éfeso. E parece que é uma estratégia que Paulo tem aqui para adotar. Então, vamos ver o segundo ponto aí do nosso estudo? Paulo chegando em Éfeso, mas ele chega rapidinho e vai embora, né? A cidade de Éfeso, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto. Vamos ver aí. Verso 19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila
Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, esses aí são os versículos que vão narrar a breve passagem de Paulo pela cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era muito importante, irmãos. Muito importante mesmo. Era um importante porto ali da Ásia Menor. E é curioso porque Paulo havia tentado chegar em Éfeso antes. Quem lembra aí? Quem lembra desse episódio? Será que vocês estão ligados? Vocês estão acordados aí, irmãos? Paulo, ele quis ir para Éfeso, mas ele não pôde ir. Quem lembra? Em que ocasião isso aconteceu? Nessa mesma viagem. Veja aí Atos 16, 6. Coloca na tela aí pra gente, Felipe. Atos 16, verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha aí. Paulo queria ir para lá. Isso é o início da viagem, né? Mas o Espírito Santo falou: não, para lá você não vai não. Paulo é levado para onde? É levado para Macedônia, né? Ele entra então na Europa, pregando lá por Filipos, começando a evangelizar a Europa. Mas agora ele consegue chegar. Paulo consegue chegar e o curioso é que ele chega, mas não quer ficar. E a cidade de Éfeso, como eu disse, é uma cidade muito estratégica nesse sentido para o evangelho. Era ali que abrigava-se o templo de Artemis. Já ouviram falar de Artemis, da deusa Artemis ou Diana? Nós vamos ver que, por causa dessa deusa aqui, um problema sério vai ocorrer ali em Éfeso. Então, Éfeso era considerado um polo assim, extremamente importante. Era a estátua, o templo ali de Diana, era considerado, queridos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, veja a relevância que essa cidade ela tinha, né? E ela vai ser uma cidade realmente central aqui em Atos dos Apóstolos. A partir praticamente daqui, né? Podemos dizer assim. Até o capítulo 21, nós vamos perceber uma grande importância em torno dessa cidade aqui de Éfeso, né? Mas aqui o que acontece é uma estadia bem curta. Paulo deixa ali Áquila e Priscila e ele vai pregar, diz o texto aí, na sinagoga. Eles vão morar ali, Priscila e Áquila, e Paulo, enquanto está esperando o navio, eu até coloquei o mapa, põe pra gente aí, Felipe, o mapa número 1, tá na área de trabalho aí, acho que você vai conseguir encontrar facilmente. Eu coloquei 2 mapinhas aí, um primeiro mapa é dessa primeira travessia que Paulo faz até Éfeso e depois para até Antioquia. Paulo sai de Corinto, tá dando para ver aí direitinho? E ele navega de Corinto aí, ó Atenas aí do lado, né? Bem pertinho, de onde ele sai para Corinto, passa lá um tempão em Corinto, 1 ano e meio, e ele pega um navio, uma embarcação e vai para Éfeso. Nessa época, Éfeso tinha um porto ainda, hoje em dia não tem não, né? Não existe mais esse porto. Mas naquela época ainda existia, ok? Então esse é o primeiro mapa, deixa um outro mapa 2 aí para já no jeito, né? Deu para ver aí, gente? Deu para entender, né? A viagem que ele faz aí pelo mar. Então, ele chega em Éfeso, queridos, e ele vai pregar na sinagoga. E acontece aqui algo surpreendente. O que acontece de surpreendente em Éfeso? Vejam aí o texto. Abram a Bíblia aí, olhem para o texto e vejam algo surpreendente na história da pregação de Paulo. Vejam se vocês conseguem identificar. Não acharam? É isso aí, né? Não é surpreendente isso, irmãos? Olha o que acontece aqui. Paulo ele vai para a sinagoga pregar aos judeus. E ele fica lá, quanto tempo? Não sabemos, é o tempo do navio desembarcar lá a carga e botar outra, né? E para ele poder partir. E enquanto ele está lá pregando,
curiosamente algo acontece. Os judeus pedem para Paulo ficar. Nossa, tem que dar até um aplauso para eles agora, né? Bater palmas para eles, porque nós nunca vimos isso aqui. Os judeus estão sempre perseguindo Paulo, rejeitando a mensagem do evangelho. Mas agora, Paulo está pregando ali com pressa e os judeus estão dizendo, não, fica, nós queremos ouvir mais, nós queremos ouvir a mensagem do evangelho. Então isso aqui é surpreendente, irmãos. Só que essa disposição aqui, no coração dos judeus, essa disposição inicial, ela vai mudar no capítulo 19. Nós vamos chegar lá. Né? Quando os irmãos chegarem lá no capítulo 19, na leitura, os irmãos perceberão que, ao menos em parte, os judeus vão se opor. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma espiadela? É uma avant-première, né, que fala, quando lança assim, antecipada, né? Então vamos dar uma olhadinha lá. Atos 19, 8. Vamos ver aí. Atos 19, 8. Olha aí. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Que sinagoga é essa? É essa mesma aqui, de Éfeso. Porque Paulo voltou para Éfeso, tá? Discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Verso seguinte. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho, o que é o caminho aqui? É a fé cristã, é a fé evangélica, é Cristo. O caminho que nós seguimos. Era assim que os crentes eram conhecidos, né? Não era essa igreja evangélica de Éfeso, né? Nossa igreja reformada Avivá lá em Éfeso, não é assim, né? Era a igreja do caminho, eles eram conhecidos como os do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então era assim que eles eram conhecidos. Então eles começaram a falar mal do evangelho, falar mal do caminho. Alguns, nem todos, né? Mas alguns deles, melhor, né? Melhor. Alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Ok? E ele vai ficar lá 2 anos depois, irmãos. A Ásia toda vai ter escutado o evangelho. Aí está o verso seguinte, né? Verso 10. Paulo fez isso durante 2 anos, mais do que em Corinto, né? Ficou mais tempo lá do que em Corinto. De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha só, pregou para todo mundo. 2 anos. Em 2 anos. Foi lá. Mas isso é a 3ª viagem missionária. Então, vamos voltar por aqui. Então, ele prega na sinagoga, voltando aí para Atos 18, ele prega na sinagoga, os judeus falam, nós queremos te ouvir, fica mais. E Paulo, né, então diz, não, tem que ir embora. Se Deus quiser, eu volto. E ele voltou. Né? Voltou depois de um tempo, ele volta para a cidade de Éfeso. Então, legal isso aqui, né? Quando os judeus ficam animados, Paulo está animado também para ir embora. Tem que ir, provavelmente é por isso, né? Provavelmente porque Paulo tinha ideia, essa necessidade de ir a Jerusalém. Então ele tem que ir. Nada segurava Paulo ali, né? E Lucas está mostrando isso de forma bem acelerada. Talvez nós não tenhamos muitos detalhes dessas coisas, irmãos, porque Lucas estava provavelmente aqui em Filipos ainda. E não tinha muitas informações, né? Não tinha colhido ainda essas informações com Paulo totalmente. E aí Paulo vai chegar em Jerusalém, passando ali por Cesareia, porque Cesareia era o porto que servia Jerusalém naquela época. Né? Então, desembarcava-se ali, o navio vinha, né? E não existia uma viagem, irmãos, direta, né? Hoje em dia você faz isso. Mas naquela época, com as dificuldades de navegação, os navegadores davam preferência a contornar a costa, para evitar os perigos. Então, por isso que Paulo não sai de Corinto para Cesareia direto. Ele faz essa parada em Éfeso, né? Aí o navio vai costeando, margeando, até chegar ali em Cesareia. Ele também não se demora em Cesareia. Veja aí o texto. Olha a pressa de Lucas. Chegando em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Rápido, né? Ele não fica... Existiam crentes em Cesareia? Existiam. Ali era o polo
de Filipe, pregação de Filipe, né? Era onde ele ficava. Nós já vimos isso aí em Atos passando, né, por essa cidade. Mas ele não para ali, ele vai embora, ele vai direto para Jerusalém. Diz aí o texto. E chega, cadê? E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. A gente fica assim, meu Deus, só isso? Né? Que brevidade. Paulo sai correndo de Éfeso, chega em Cesaré, nem fica, vai direto para Jerusalém, chega lá, dá um oi para todo mundo e vai embora para Antioquia. Jesus, que pressa é essa, né? É como eu falei, às vezes, Lucas não tivesse essas informações aqui, ou talvez não fosse relevante, e o Espírito de Deus não quis mostrar essa questão. Talvez Paulo tenha ido a Jerusalém justamente para cumprir esse voto, mas não é apresentado nada disso, são suposições que a gente faz, né? Ele fica com a igreja ali, sauda a igreja e provavelmente compartilha um pouco da sua viagem missionária, mas imediatamente ele vai para a cidade de Antioquia, de onde ele saiu. E aí é a última parte da viagem, né? Diz o texto, vamos lá, vamos sair para o versículo seguinte, o Filipe 23, né? Havendo passado, aí já está em Cesareia, né? Perdão, volta aí o versículo 22. E ele seguiu para Antioquia. Agora sim, vamos lá. Havendo passado ali algum tempo, saiu, olha aí, rápido de novo. Você percebe como que a coisa está caminhando rápido? Passa um tempo ali em Antioquia, que é a igreja que enviou os missionários, era a igreja de Paulo, podemos dizer assim, né? Paulo era membro dessa igreja, juntamente com Barnabé, né, que foi lá buscar Paulo e trabalharam ali intensamente, foram enviados na primeira viagem, na segunda viagem agora, e é de lá que ele sai para a terceira viagem também. Então é uma igreja importante. E ele permanece ali algum tempo, não sabemos quanto tempo, talvez alguns meses, semanas, não há nenhuma direção aqui bíblica a esse respeito, né? E aqui, Lucas já começa a narrar a terceira viagem missionária, atravessando sucessivamente a região Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, olha que legal, né? Ele fica um tempo ali, mas já sai logo na viagem missionária. Lucas não relata, ele simplesmente faz, talvez, provavelmente, certamente, né? Paulo trouxe um relatório ali dizendo, olha, a igreja chegou na Europa, nós alcançamos muitas vidas, eu me demorei, essa viagem foi mais demorada do que a primeira, porque nós tivemos muitas surpresas no caminho, muita gente se converteu, o Senhor abençoou muito o nosso trabalho. Deve ter compartilhado essas coisas ali com a igreja, trazendo esse relatório. E parece que essa aqui, irmãos, é a última visita que Paulo faz a Antioquia. Parece que essa aqui, Paulo não volta mais a Antioquia, porque agora o seu ministério já está bem estabelecido, né? E ele então parte para essas regiões, fortalecendo a igreja e trabalhando com esses irmãos da Galácia, da Frígia, e ele vai parar lá em Éfeso. É o que nós veremos, irmãos, na próxima semana, com a graça de Deus, né? Nós veremos aí o que vai acontecer após tudo isso que nós acabamos de ver aqui, trazendo desfecho da segunda viagem missionária de Paulo, né? Vimos aquele indo para essas regiões, fortalecendo a igreja, que foi justamente aqueles irmãos que foram primeiramente alcançados no início da viagem, né? Ok, gente? Deu para entender? Bacana a viagem dele, né? Meio corrida aqui no final, né? No final, ela é meio acelerada. Lucas não dá muito detalhe, não conta muitas coisas, como ele vem fazendo. Mas aqui a gente percebe, queridos, que a obra foi cumprida, né? Aquilo que foi iniciado se encerrou e terminou bem. Terminou bem. E agora, Paulo está partindo para uma nova viagem, porque Éfeso vai ser intensamente impactada com o Evangelho. Paulo vai sofrer muito lá também. Vai sofrer muito lá, nós veremos isso, ok? Que Deus nos faça missionários assim, né, gente? Que Deus nos ajude. Nós possamos consagrar nossas vidas a Deus dessa forma também. Como Paulo, como Timóteo, como Silas,
né, como Lucas, que entrou também, Priscila e Áquila, que estão presentes na história, que nós possamos ter esse zelo, esse fervor também missionário. Felipe, tem um outro mapa aí, a gente não colocou, né? Olha ele aí. Bota esse mapa, abre ele aí. Vou botar só para... Ele já entrou, mas eu não comentei, né? Tá vendo aí o mapa, gente? De Éfeso até Antioquia. Olha aí, olha a viagem que ele fez de barco, de navio. Foi lá, ó. Foi essa rota aí, ó. Ele faz essa rota, vai adiantando aí, chega lá, né, no litoral, desce até Jerusalém, né, olha lá. Até lá em Jerusalém, desvia aí uns 100 e poucos quilômetros, né? Podia subir direto logo para Antioquia, mas não, ele tinha que ir em Jerusalém. Depois ele sobe no caminho dele até Antioquia. Legal, né? Muito bacana essa viagem missionária. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por esse ensino que nós recebemos do Senhor.